Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus irmãos, nessa manhã de sábado, eu quero saudar o povo de Deus com a paz, a doce paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui para justamente falar, nós vamos estar trazendo alguns tópicos do livro de Romanos, essa carta que o apóstolo Paulo, na verdade, escreveu, né? E a gente tem a maior felicidade de poder falar um pouco desse livro, esse livro que tem realmente sido um livro muito especial, principalmente na época dos reformadores. Depois eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles, bem breve, para que nós possamos entrar, fazer a introdução do livro de Romanos. Quero convidar você, meu irmão, que está em casa nesse momento, está no trabalho, não sei onde você pode estar nesse momento, mas se você estiver também nos hospitais, estiver nas clínicas, e poder estar visualizando esse vídeo, quero orar por você, quero fazer a sua oração da manhã, dizendo muito agradecido a todos os irmãos que possam estar realmente ali trabalhando conosco. Então, gostaria que você inclinasse a sua cabeça, nós vamos orar, agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nesta manhã nos oriente, nos dê a direção desse trabalho para que a gente possa realmente estar transmitindo um pouco do conhecimento que Deus nos deu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nesta manhã, Senhor Deus amado, quero agradecer primeiramente a Deus e dizer muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre a minha família, sobre a igreja do Senhor, sobre os pastores, sobre os ministros da Tua casa, Senhor Deus amado. Orando também pelas nossas igrejas, Senhor, e missionários que estão distantes, Senhor, em lugares longínquos, Senhor, na Europa, na África, Senhor, na Ásia, na Oceania, onde quer que os nossos missionários estejam, recebam a bênção do Senhor, recebam, na verdade, glória a Deus, a graça do Senhor que é estendida todos os dias. Que Deus nos abençoe nesta manhã, orando, glória a Deus, também por aqueles que estão nos hospitais, pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão neste momento, Senhor Jesus amado, buscando, Senhor, uma bênção de cura, uma bênção, Senhor Deus amado, para poder realmente ser curado das enfermidades. Deus, nós estendemos a nossa mão e bendizemos, Pai amado, teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu quero nesta manhã, queridos irmãos, enquanto os irmãos ainda vão chegando, né, nós vamos fazendo essa live justamente para poder falar sobre o livro de Romanos. Então, irmãos, o livro de Romanos, ele é uma matéria também do IBA, né? O IBA, o Instituto Bíblico Apostólico, ele ministra, tá? Ele tem, na verdade, professores que trabalham esse livro. Esse livro tem sido uma bênção para muitos irmãos, como eu disse. Ele foi um livro muito importante no período da Reforma, porque no período da Reforma nós temos no século IV, nosso grande filósofo e escritor, Agostinho de Hipona, isso no século IV, quando na verdade foi enriquecido, ele foi tocado pelo livro de Romanos, principalmente quando ele leu o capítulo 13 de Romanos, e verso 13. Isso fez com que Agostinho, na verdade, tomasse uma decisão de poder servir a Cristo, e encontrou em Romanos tesouros muito importantes para que ele pudesse realmente crescer na graça, no conhecimento de Deus. Ele também foi muito importante, principalmente na Idade Média, no século XVI, quando houve a Reforma. Martim Lutero, glória a Deus, um monge, um escritor e também professor, né? Martim Lutero, ele leu, né, principalmente dos versículos mais fortes que a gente tem, que é Romanos 1, 16, 17, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça da fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nós temos aqui, irmãos, esse versículo que realmente incendiou o coração de Martim Lutero, e ele prega 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, sobre a importância, na verdade, da salvação, quando ele diz que a salvação é de graça, a salvação é pela fé, e não pelas indulgências que, na verdade, a igreja cobrava no início do século XVI. Então, este foi
também no século XVIII, nós temos o nosso grande pregador, John Wesley, que foi também impactado pelo livro de Romanos. E assim, irmãos, o livro de Romanos ele tem sido muito proveitoso para muitos irmãos, muitos que realmente trabalham. Este livro, esta epístola, ela tem sido de grande valia para muitos irmãos. Então, nós vemos no capítulo, começando aqui, capítulo 1 do livro de Romanos, nós temos uma saudação, mas é a saudação mais longa que nós encontramos na epístola de Paulo. São 16 capítulos, né? São 16 capítulos, e nesses capítulos nós vamos observar muitas coisas importantes, principalmente Paulo usa, né? Ele faz, na verdade, o uso da sua sabedoria e coloca a questão da depravação da humanidade no capítulo 1. No capítulo 2 nós vamos ver os moralistas e também os judeus são culpados. Ele reúne e diz assim, porque todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Então, no capítulo 3 ele apresenta, na verdade, esta doutrina, justificação pela fé, e dizendo agora que se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho dos profetas, a justiça de Deus que é pela justificação através da fé. Então, no capítulo 3, capítulo 4, nós temos ali também para provar que, na verdade, a justiça, a justificação pela fé, ela tem o testemunho da lei dos profetas. Ele cita não só Davi, como cita também Abraão. Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Então, nós temos alguns tópicos interessantes e a gente entende que esse livro ele tem sido muito bom, né? Muito bom, ele é gratificante. Ele, com certeza, ele vai impactar a vida de todos aqueles que leem e buscarem conhecimento desse livro. Nós temos ali no capítulo 16, já finalizando, nós sabemos que Paulo era romano, né? Romano, ele recebeu essa nacionalidade através de seu pai. Seu pai, glória a Deus, recebeu a cidadania romana, embora fosse judeu, fariseu, da seita dos fariseus, mas ele recebeu a cidadania judaica e, consequentemente, Paulo herdou, como sendo filho, herdou, na verdade, a cidadania romana. Paulo ainda não conhecia Roma, não tinha estado em Roma, quando escreve o livro de Romanos, né? E ele escreveu provavelmente na cidade de Corinto. E a gente sabe, na verdade, também que neste livro aqui, Paulo dita, né? E Tércio é o escritor, é o escriba que escreve o livro de Romanos, mas a carta é de autoria de Paulo. Então, bom, nós temos visto aqui que no capítulo 1, não vou ler todas, mas a gente vai tentar fazer um estudo expositivo da carta de Romanos, e a gente vai observar algumas coisas aqui, principalmente no capítulo 1, quando Paulo apresenta o livro de Romanos. Ele se apresenta nesta carta, no verso 1 ele escreve, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas das Sagradas Escrituras. Então, a primeira coisa que Paulo faz é se apresenta à igreja de Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, irmãos, a igreja de Roma já era fundada, não foi o apóstolo Pedro que fundou, também não foi o apóstolo Paulo. E o certo é quando, na verdade, Paulo escreve esta carta, já havia uma comunidade de cristãos, já havia muitos irmãos em Roma, e, glória a Deus, já era uma igreja bem sólida, já era uma igreja já formada, grande parte por gentios e por judeus também. Esta igreja está formada por judeus. Então, Paulo faz questão, na verdade, de, no capítulo 2, falar sobre a questão dos judeus. Então, esta igreja já é uma igreja bem sólida quando Paulo escreve, mas Paulo nunca tinha estado em Roma ainda. Então, Paulo escreve e a gente vai observar aqui a forma como ele se dirige à igreja e a finalidade de escrever esta carta. Então, no capítulo 1, verso 1, ele se apresenta, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O primeiro ponto que Paulo faz questão ele começa essa carta usando uma humildade muito grande. Ele usa o termo servo. Todo mundo sabe que essa palavra é uma palavra grega, né? A palavra grega que
E, na verdade, o verdadeiro significado da palavra servo, ela vem do grego da palavra doulo, que significa escravo. Então, a palavra certa seria Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aí eu pergunto, não porque Paulo era escravo de Jesus por força, não, mas porque Paulo se entrega, Paulo realmente se apresenta ao Senhor como servo. Ele é o Senhor de Paulo. Paulo se entrega de corpo e alma nesse trabalho, nesse chamado, a palavra telos, que é usada para realmente usar como chamado. Paulo serve Jesus chamado. Então, o chamado de Paulo realmente é um chamado forte na vida dele. Então, essa palavra telos significa chamado, aquele que foi convocado. Então, Paulo foi convocado, foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo é alguém enviado, separado pelo Evangelho de Deus. Então, nós temos o primeiro termo que nós abordamos aí, a questão de servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu digo muitas vezes que esta palavra é muito forte, principalmente usado no original da Epístola de Romanos, que foi em grego, e ele usa o termo doulos, né? Um Paulo escravo de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu fico muito assim, eu observo muito quando a gente usa esse termo servo para nós falarmos de Deus. E a gente se apresenta na igreja como servo. E eu sempre digo, quando eu ministro o estudo de Romanos, você se coloca como servo na igreja e muitas vezes você não entende nem o que significa essa palavra. Ela é muito forte, principalmente quando nos apresentamos na casa de Deus como servo, né? Então, quer dizer que estamos à disposição do nosso Senhor a toda hora e momento que, na verdade, Deus nos chamar. E a gente vê um cristianismo totalmente diferente, entendendo o termo servo. Vem quando quer, participa dos cultos quando dá vontade, quando tem disponibilidade, o seu foco não é a igreja, o seu foco não é Deus. Eu sei que, na verdade, vivemos num século onde, na verdade, precisamos trabalhar, mas muitas pessoas colocam o trabalho à frente da obra de Deus. E a gente vê que poucos irmãos têm esta capacidade de poder desenvolver, junto com o seu pastor, um trabalho dentro da igreja por falta de tempo. Então, para me apresentar como servo, tem que ter disponibilidade para justamente falar, glória a Deus, esta palavra como servo. Então, ele se apresenta como servo. Nós temos duas palavras muito fortes nesse capítulo 1, verso 1, que é doulos, que é servo, e telos, que é o chamado para ser apóstolo, tá, irmãos? Então, a Bíblia diz no verso 2, a qual foi por Deus outrora. Eu sabia que o Evangelho não é novo, o Evangelho já estava contido no Antigo Testamento, mas foi revelado através dos apóstolos, né? Os apóstolos que revelaram, glória a Deus, o Evangelho. Glória a Deus, embora Jesus Cristo não tenha deixado nada escrito, mas ele tenha, na verdade, dado a capacidade para que os apóstolos, os apóstolos discípulos pudessem estar, glória a Deus, cheio do poder de Deus, sobre a inspiração divina para trazer, para manifestar o Evangelho até nós. Então ele diz, a respeito de seu filho, qual foi segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então nós observamos aqui que tanto os evangelhos, Mateus, Lucas, e eles fazem questão de mostrar a questão que Jesus Cristo realmente era da descendência de Davi, provar que Jesus era da descendência de Davi. E Jesus tem todos os direitos, glória a Deus, como descendente de Davi, de ser, glória a Deus, o Messias. Então, Paulo escreve no verso 2, com respeito ao filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi filho de Deus com poder do Espírito Santo e de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé em todos os gentios. Irmãos, uma das coisas que faz questão, Paulo faz questão, na verdade, de falar sobre, glória a Deus, a encarnação de Deus, uma doutrina que era, na verdade, ali, grande parte dos gregos, aliás, a doutrina grega, a religião grega, ela jamais permitiu, ela jamais, ela sempre negou que a questão da encarnação, que é a situação de um espírito se manifestar em carne. Então, Paulo faz questão de mostrar aos gregos que Jesus Cristo, glória a Deus, o Filho de Deus, veio segundo a carne, tá? Ele veio segundo a carne, veio pela descendência direta de Davi. Então, ele faz questão de mostrar para os gregos
que realmente Jesus Cristo veio segundo a carne, então quebrando ali o paradigma, quebrando a religião grega. E a outra coisa que ele faz questão de mostrar que foi declarar Filho de Deus com poder do Espírito de Santidade pela ressurreição. Outra doutrina negada pelos gregos era a questão da ressurreição. Do ponto de vista da religião grega, não havia possibilidade de ressurreição. A vida ela se limitava apenas enquanto você estava vivo. Após a morte acabava tudo. Então, Jesus Cristo, glória a Deus, foi aqui explanado, foi na verdade apresentado aos romanos. Os romanos tinham uma forte influência grega, até porque todos os deuses romanos eram todos tomados da religião grega. Então, eles tinham este conhecimento que não havia, após a morte, não havia ressurreição. Então, aqui Paulo faz questão de mostrar que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Eles eram testemunha daquilo que eles estavam pregando. Então, Paulo fala com relação à questão da ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Apenas Jesus Cristo como aquele que primeiro ressurgiu dos mortos. Tá? Então, faz questão de apresentar a igreja de Roma. Né? E nós tínhamos ali na igreja de Roma, então, nós tínhamos na cidade de Roma, esse período em que o apóstolo Paulo está, período realmente que leva-nos à questão do imperador Nero, sendo o imperador de Roma. O Império de Nero vai de 54 a 68, tá? E com certeza ele abrangiu e foi através deste imperador chamado Nero que Paulo foi martirizado. Então, irmãos, nós vemos aqui a questão da aplicação, né, da apresentação do livro de Romanos, e é onde Paulo faz questão de mostrar que Jesus encarnou e veio segundo a carne, e que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, ele faz questão de mostrar para a igreja de Roma que o nosso Senhor Jesus, ele veio na carne, né, da descendência de Davi, que ele foi ressuscitado dos mortos. Ele ressuscitou, tá, o nosso Senhor Jesus Cristo, quebrando assim a doutrina grega. Tá? Verso 7. A todos os amados que está em Roma, chamado para ser de santo, glória a vós outros, da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele se apresenta, dá graças a Deus. Né? No verso 8 nós temos a questão de Paulo reconhece aqui a igreja de Roma. Ele diz assim: primeiramente dou graças a Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque todo mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo apresenta aqui a igreja, irmãos, tá? A igreja de Roma tendo esta bênção, na verdade, de ser reconhecida. A fé dos romanos estava impactando as demais igrejas, principalmente da Ásia, e ali Paulo faz questão de exaltar a postura, né, a obediência, tá, o trabalho da igreja de Roma. E ele faz questão aqui de falar uma coisa, ele diz: porque Deus é quem sirvo em espírito, evangelho e minha testemunha. Que ele usa Jesus Cristo para afirmar que ele fazia incessantemente, tá, que ele fazia incessantemente oração por eles. Então ele estava orando pela igreja de Roma, fazia ali, tomou Jesus Cristo como testemunha de como na verdade ele fazia oração pela igreja. Ele lembrava da igreja de Roma sem nunca estar lá. É possível que realmente Paulo tenha alguns conhecidos ali em Roma, mas ele mesmo não havia estado em Roma, não havia estado na igreja. Então a gente vê aqui, irmãos, como é importante nós orarmos pelas nossas igrejas, não só pela igreja local, mas as igrejas que estão fora, né, fora do Brasil, e as igrejas da Unida do Brasil, que estão em outros países, a Igreja Unida Internacional, orando pelos nossos pastores, pelos missionários, e as igrejas do Senhor, tá, irmãos? Então, uma coisa que eu aprendo aqui nesta passagem é que importante ao servo de Deus, importante ao homem de Deus, à mulher de Deus, fazer menção das igrejas, orar pelas igrejas, tá, irmãos? Porque o sucesso das nossas igrejas é com certeza o meu sucesso também. Nada de querer, na verdade, ser melhor do que a outra,
ou dividirmos. Eu sempre digo que se eu recebo um irmão que vem de outra igreja, eu não agreguei nada, não ganhei nada, eu estou apenas dividindo a igreja do Senhor. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, nós pastores que recebemos ali, e pessoas que vêm de outra igreja, né? E a gente tem o mínimo cuidado. Eu já errei com relação à questão de membros, mas hoje Deus me abre os olhos através do livro de Romanos e mostra a importância de orar pelas nossas igrejas. Então, Paulo estava fazendo ali, irmãos, menção na oração, e ele toma Jesus Cristo como o Senhor, como testemunha, e como cessantemente ele fazia menção da igreja de Roma através das suas orações. É importante colocarmos a igreja de Cristo nas nossas orações. Tá? Verso 12. Isto que em vossa companhia reciprocamente me confortemos por intermédio de multa da vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido impedido até agora, mas consegui igualmente entre vós fruto, como também entre os gentios. Então, Paulo faz questão de mostrar para a igreja que a finalidade de ele ir a Roma, a igreja de Roma, era justamente ter este relacionamento, ter esta capacidade de poder não só trazer as bênçãos através do conhecimento que Paulo tinha, também receber. A recíproca deveria ser mútua, tanto dele quanto da igreja. Então a finalidade também de Paulo ir a Roma, né? E dizem os historiadores que Paulo, na verdade, a vontade de Paulo chegar a Roma era ir até a Espanha, coisa que ele fez, mas após a sua ida a Roma como prisioneiro. Então, a gente vai entender aqui que Roma era uma cidade opulenta, uma cidade muito grande, era uma cidade onde, principalmente, quando inicia a época dos imperadores, que vai de Augustus, do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo, ali Augustus, né, que era o imperador onde Jesus nasceu principalmente no império do imperador Augustus. Então, nesse período do imperador Augusto, inicia-se um período de paz chamada Pax Romana, e também ali Augustus inaugura o período do chamado paz romana e da política do pão e circo. Então a finalidade do imperador é entreter o povo estava passando por uma situação turbulenta, né, do império, com mais de 1 milhão de pessoas só em Roma, e era uma cidade opulenta, uma cidade muito pecaminosa, uma cidade muito idólatra, e ali os escritores, né, que fizeram a biografia dos imperadores, Suetônio faz questão de mostrar como era, na verdade, a depravação dos imperadores. Depois do imperador Augusto, nós temos ali o imperador Tibério, né, Tibério, que vai desde 14 até 21 depois de Cristo, aliás, depois de Cristo, 14 até 21 depois de Cristo. Nós temos ali o imperador Tibério, depois dele Calígula, depois de Calígula nós temos o imperador Cláudio, depois do imperador Cláudio nós temos o imperador Nero. Então essa dinastia chamada Júlio Claudiano foi até o ano de 27 a.C. até 68 depois de Cristo, com a morte do suicídio de Nero. Então Nero suicidou-se, o imperador suicidou-se, e foi ele responsável pela decapitação. E segundo a história nos diz que Paulo foi decapitado em Roma. Tá? Então nós temos aqui o motivo da ida de Paulo, tá, até Roma, é justamente ser recíproco nas suas atividades pastorais, nas suas atividades de apostolado, e também não só apresentar, como também receber as bênçãos da igreja de Roma. Tá? Vamos lá, continuamos aqui, porque vamos adiantar um pouquinho. Versos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outro em Roma.
Irmãos, a parte do devedor. Paulo se coloca como devedor. Imagine, Paulo foi o grande responsável por praticamente ali, irmãos, evangelizar quase toda Roma. E ele, quando estava preso, Paulo estava muitas vezes, quando ele chegou a Roma, ele ficou preso religioso, tá? E depois, mas Paulo tinha uma liberdade, glória a Deus, tá? De sair, de pregar, de visitar os irmãos nesta primeira prisão dele, que ele foi em Roma. Então nós vimos aqui, Paulo se coloca como devedor. Então, quando você estuda os Atos dos Apóstolos, você observa, na verdade, que Paulo um homem muito experiente pelas suas 3 viagens missionárias. Eu sempre pergunto aos meus alunos, quando a primeira viagem missionária de Paulo foi justamente, glória a Deus, para a região da Galácia. E eu pergunto quais são ali as cidades da região da Galácia, né? Muita vez até dificuldade. Paulo sai de Antioquia, da Síria, vai até Salamina, Pafos, ali em Chipre, né? E onde Barnabé, a cidade natal de Barnabé. E eles vão até uma ilha chamada Pafos, e ali ele tem um encontro com o procônsul Sérgio Paulo. Coisa muito maravilhosa, irmãos. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, Macedônia. Então, Paulo viaja até Macedônia, embora Paulo quisesse evangelizar na Ásia. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo, e ele chegou a Troade, e ali em Troade ele teve uma visão que se apresenta um varão, diz assim, passa a Macedônia, ajuda-nos. Ele vai até Filipos, e ali na Filipos ele tem realmente um trabalho maravilhoso ali em Filipos, tá, irmãos? E a terceira viagem missionária é justamente para Éfeso, e muitos dizem que Paulo, na verdade, teve uma 4ª viagem missionária, mas esta foi como prisioneiro até Roma. Tá, irmãos? Mas, seguindo aqui esta parte de Romanos, sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, sábios e ignorantes. Por isso que, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. A voz também, Roma. Eu pergunto, irmãos, nós somos devedores. Nós recebemos o evangelho de Cristo, nós recebemos a bênção. O evangelho foi e é um poder de Deus na nossa vida, nos transformou, nos libertou. E agora nós temos o dever de passar o evangelho em frente. E o que mais nós vemos, irmãos, é esta deficiência que nós temos de, posso até dizer, vergonha. Nós temos vergonha de sair para evangelizar. Esta é a grande verdade. Eu digo porque quando se fala em festa na igreja, nós temos um número muito grande de irmãos que participam. Mas quando você convida para evangelizar, você já vê a dificuldade de muitos têm, até de, não, eu tenho que ir para a casa do meu pai, não, tenho que lavar roupa, né? Sempre se tem uma dificuldade, irmão, para evangelizar. Então, Paulo diz, eu sou devedor tanto a bárbaros, né, quanto aos gregos, tá? Quanto aos sábios e ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, a voz também rompe. Eu sou devedor do evangelho, nós somos devedores do evangelho. Nós temos o dever e a obrigação de anunciar. Essa responsabilidade não está só com o presidente evangelístico, não está só com o pastor. A responsabilidade é de todos da igreja de evangelizar. Você, querido irmão, que recebeu a bênção do evangelho, o poder de Deus na tua vida, você tem a obrigação de evangelizar. Tá? Paulo coloca como devedor, e essa palavra devedor nos leva, na verdade, a crer que nós devemos algo ao Senhor, que nós sempre temos que estar com esta obrigação de falar do Evangelho. O Evangelho passa a ser obrigação na nossa vida. Então, queridos, este exemplo do apóstolo Paulo, né, se apresenta nesta carta como devedor de pregar o Evangelho. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar. Devemos estar pronto a qualquer momento, que alguém nos pedir razão da fé, que alguém está, glória a Deus, ao nosso lado, que alguém chega à nossa casa, nós temos esta ousadia de poder, na verdade, evangelizar. Então, Paulo, na verdade, nos apresenta aqui um texto interessante para que possamos meditar. Você é devedor do evangelho, você tem obrigação, todos nós temos obrigação, a obrigação da igreja, porque Jesus já comissionou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E a gente sabe, irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo, o século que nós estamos vivendo, é um século
em que, na verdade, a verdade tem sido torcida. O evangelho, estão pregando outro evangelho, não o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então é importante que você que recebeu o evangelho de Cristo, você que tem o verdadeiro evangelho, passe à frente, fale de Jesus, porque nós somos devedor para com Deus com relação à questão de evangelização. Tá, irmãos? Então, verso 16, 17, ele é o tópico desta passagem, onde diz, por isso, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, que texto maravilhoso para que nós possamos meditar sobre o poder do evangelho, né? Não se envergonhar, não ter vergonha, nós que fomos salvos por ele, nós que fomos alcançados através do evangelho. Jesus nasceu, Jesus esteve no seu ministério 3 anos e meio com seus apóstolos, Jesus foi martirizado, condenado, morto por nós, ele não se envergonhou de realmente se mostrar, de realmente, glória a Deus, dar a sua vida por nós. Por que nós devemos ter vergonha de levar o evangelho? Muitos nem usam mais a Bíblia, né? Muitos nem usam mais a palavra do Senhor, muitos usam até o celular dentro da igreja. Eu sei que a modernização, ela, glória a Deus, chegou, mas é importante que a gente sempre use o exemplar, porque o exemplar da palavra de Deus é que nos dá a credencial de quem somos na rua. Tá, irmãos? E a gente precisa realmente acreditar que este evangelho que nós estamos pregando, ele é poder de Deus para tirar vidas lá do presídio, para arrancar pessoas que estão no fundo do poço, para curar pessoas que estão no estado terminal, para justamente transformar a vida do pecador. Então, é por isso, irmãos, que Paulo apresenta este evangelho como poder de Deus. Oh, bendito poder de Deus, que coisa maravilhosa na nossa vida é poder aprender que este livro tem o poder de transformar, de restaurar vidas, tá? Então, irmãos, a gente, glória a Deus, tem um poder de Deus na mão. E ele diz, eu não me envergonho. Se ele não se envergonha, a igreja não deve se envergonhar jamais de proclamar o evangelho, jamais de anunciar o evangelho, jamais de carregar o exemplar do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, ele diz, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus. Irmãos, nós sabemos que a justiça de Deus, ela foi proclamada desde a criação, quando o Senhor, na verdade, estabelece uma lei para Adão e Eva. Eles desobedecem e eles, na verdade, são expulsos do paraíso. E a partir daí, irmãos, nós temos então o pecado entrou no mundo por um só homem, como lá no capítulo 6, Paulo faz questão de dizer, glória a Deus, por um intermédio, um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado se espalhou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós entendemos aí, queridos, glória a Deus, que nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus foi através, grande parte das pessoas que não tinham a lei, ela foi realmente deixada através da criação, pela natureza que Deus criou, pelas coisas que foram criadas. É muito fácil hoje, mesmo você que não tem conhecimento de Deus, olhar para o universo, olhar para o mundo em que nós vivemos e poder, na verdade, observar que isso aqui é produto de uma mente, de um Criador. Ninguém poderia criar algo tão perfeito, as leis, e cada semente segundo a sua espécie, nós criados à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, esse é produto, sim, de uma criação. Como diz o Salmos capítulo 14, verso 1, só o tolo não crê que Deus exista, tá, irmãos? Então, a justiça de Deus aqui, irmãos, eu estava falando da primeira justiça, que foi a lei da natureza, e a segunda foi a lei da consciência, quebrada pelos homens. Depois veio Moisés, veio Abraão, e Abraão foi feita as promessas de um descendente, e até chegar a Moisés, a quem foi dado os 10 mandamentos. Então, vocês sabem, na verdade, que Israel é regido não só pelo decálogo, mas por 613 leis, que realmente Israel tinha para guardar, e foi impossível, na verdade, e a lei que foi dada, mesmo o decálogo,
os judeus conseguirem guardar a lei de Deus. E a impossibilidade, Paulo diz lá na frente, no capítulo 2, porque a lei é santa, justa e boa, mas eu sou pecador, então eu não consigo guardar, porque eu tenho uma natureza caída. Infelizmente, glória a Deus, a lei ela é boa, ela permanece ativa, ela não foi abrogada, ela não foi ainda, ela não está em desuso, ela permanece em atividade, porque lá no capítulo 7, Paulo diz, não saber que a lei tem domínio pela vida de todo homem, pelo tempo que ele vive. Então, irmão, nós sabemos que a lei continua ativa, a lei não foi abrogada, Jesus não veio revogar a lei de forma alguma, ela permanece ativa, tá? Mas lá na frente nós vamos entender por que a importância da justificação pela fé, tá? Por que a justificação pela fé nos tira do domínio da lei, tá? Então, lá na frente nós vamos entender, tá? Então, nele se descobre a justiça de Deus. No Evangelho nós encontramos, na verdade, a justiça de Deus sendo aplicada, sendo exposta, sendo dada a nós, que através da fé em Jesus Cristo, através da fé em nosso Senhor, nós obtivamos o perdão pelos nossos pecados. Então, Paulo faz questão de frisar no verso 17, porque nele se desenvolve de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a fé é este mecanismo, este monossílabo, esta palavra monossílaba, tão importante na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos não entendem, na verdade, esta palavra, viver pela fé. Nós sabemos que hoje não podemos esperar nada do homem, nem dos governantes, nem dos políticos, tá? Nós vivemos a vida pelas promessas de Jesus Cristo. E uma das promessas mais maravilhosas se encontra lá no Evangelho de João. Principalmente, creio que no capítulo 11, quando Jesus Cristo tem um encontro ali com Marta, na verdade, e Marta pergunta, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, não há outro caminho fora de Jesus. Eu sou a vida, não há vida fora de Jesus. A vida que vivemos em Cristo Jesus hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então, nós sabemos, irmãos, que, glória a Deus, através do Evangelho é que nós descobrimos a importância do cristão viver pela fé. Não deixe essa pequena palavra, esta fé que Deus nos deu, sair da vossa vida, porque se perdermos a fé, perdemos a vida. A fé é o mecanismo que nos mantém vivo na igreja. A fé é a palavra que, na verdade, nos motiva, nos dá ânimo, nos encoraja, nos dá força para conseguirmos transpor os obstáculos. Não, sem fé, como diz o livro de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Então, nesse verso aqui, irmão, nós descobrimos no Evangelho que a fé agora passa a ser o mecanismo da justiça de Deus. Então, nele eu descubro agora que a justiça de Deus não é a guarda do sábado, não é tentar guardar a lei moral, porque a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, maldito é todo aquele que não permanecer nas coisas escritas na lei para cumprir. Irmãos, e eles, é óbvio que pela lei ninguém será justificado. Então, a única forma do cristão receber a justificação, que é o perdão dos pecados, é através da fé em Cristo Jesus. Mas uma fé obediente, não aquela fé apenas mental. Não, eu creio, mas não se submete ao Evangelho, não se submete ao novo nascimento. Então, esta fé, glória a Deus, não é válida. A fé válida, ela vem pela obediência, tá? Obediência é caracterizado por alguém que creu em Jesus Cristo e creu no Evangelho do Senhor Jesus. Então, irmãos, entendemos agora, no verso 17, que a fé, ela se torna possível através de Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu e eu creio que ele veio nos dar vida. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que vida eterna é esta, como diz João 17:3. Vida eterna é esta, o conhecimento do Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, a qual enviaste. Se nós conhecermos Jesus, conhecemos a Deus. E lá no livro de 1 João, este mesmo autor do livro dos Evangelhos, ele diz lá em 1 João 5:20, porque sabemos que o Filho de Deus é vindo
E nos deu conhecimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no verdadeiro estamos nós e seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Tá, irmãos? Deixa eu entrar agora no verso 18, tá? Até o 32, porque a gente vai observar do verso 18 a 32, como Paulo, na verdade, apresenta a questão do homem sem Deus, tá? E vamos ver, na verdade, o que acontece com aqueles que rejeitam Jesus. Por que nossa sociedade está assim? Lembra, irmão, que eu não estou aqui para falar sobre nenhum comportamento, apenas dizer, na verdade, o que a Bíblia fala sobre comportamento, porque o ser humano está se comportando desta forma, também. Vamos lá no verso 18, acompanhe comigo até o verso 32. Eu vou começar primeiro a ler o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. O verso 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, no verso 18, a Bíblia fala sobre uma ira. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e toda a perversão dos homens e também a impiedade e perversão. Impiedade é falta de piedade, né? A ira de Deus se revela do céu. A gente sabe, irmãos, que Deus com certeza está irado. E Paulo fala sobre essa ira. Por que, pastor, Deus está irado? Por causa da impiedade, que a impiedade é falta de piedade. Então nós vemos tanta criminalidade no mundo, tanta perversão, tanta maldade, estupros, morte, decapitação, né? Nós vemos, glória a Deus, tudo que nós observamos no mundo está descrito aqui no livro de Romanos. A impiedade dos homens. Eles detêm a verdade pela injustiça. Tá, irmãos? Então o homem prefere, na verdade, viver na injustiça. Tá? Então Deus, ele olha do céu e Deus observa a impiedade dos homens. A perversão, a impiedade e perversão. Quando nós falamos de impiedade, falamos que é falta de piedade, amor ao próximo. Tá? Perversão, libertinagem, prostituição. Né? Então vemos o homem, estamos vivendo hoje um século em que a perversão, tá? Vamos falar da perversão sexual, ela tem sido o ato, na verdade, de muitas pessoas que estão ainda sobre a escravidão da lei, da carne, estão, na verdade, ali, irmãos, tá? Mostrando a natureza que eles têm. Então, essa perversão sexual, já desde muito tempo, o homem, na verdade, tem mostrado essa perversão. Mas no século XXI nós temos visto realmente uma depravação que a gente observa e muitas vezes a gente fica até preocupado, principalmente com a nossa família. Tá, irmãos? Então nós vemos hoje a perversão, que é a sexualidade desenfreada, tá? O uso do sexo desenfreado. E a gente observa assim, até dentro da nossa igreja, nós estamos vendo jovens e homens, senhores e senhoras, estão vivendo de uma perversão sexual. Imagine, glória a Deus, o ímpio que não tem freio, o ímpio que está sobre a escravidão da carne. Então, aqui no verso 18, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade e perversão dos homens. Então, nós estamos visto que falta de piedade, homicídio, contenda, desobediência aos pais e mãe, tantas e tantos ali, irmãos, tá? Pecados cometidos, e essa falta de piedade, né? Hoje é uma coisa que as pessoas... eu estava vendo um caso de um homem brasileiro, estava na Itália, ele caiu lá, ele teve um infarto e infelizmente ninguém ajudou ele. Então essa falta de piedade, irmãos, é gritante, né? E Paulo fala sobre a questão da ira de Deus, sobre essa impiedade dos homens e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, tá? E verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Então, observe bem no verso 19.
O verso 19 ele me chama muita atenção, porque aqui Paulo apresenta as coisas que Deus criou. Então Deus, na verdade, colocou a sua criação, tá, para que o homem pudesse ver, tá? E ele diz, na verdade, que o homem é indesculpável, pois, na verdade, Deus ali mostrou o seu eterno poder como sua própria divindade, tá? Através dos atributos visíveis, tá? Os atributos visíveis de Deus, que Deus colocou, né? Nós falando dos atributos invisíveis de Deus, nós estamos falando da sua personalidade. Sabemos que Deus ele tem um atributo, esse atributo é de onipresença, Deus está presente em seus lugares. Temos o atributo da onipotência, Deus é o Todo-Poderoso, tá? Sabemos que ele tem o poder, né, o atributo da onisciência, os atributos invisíveis de Deus. E ele fala sobre os atributos invisíveis de Deus e também os atributos visíveis de Deus, que são as coisas criadas. Deus criou as coisas e deixou impregnada na terra para que o homem pudesse visualizar e conhecer que Deus só pode ser um Deus todo-poderoso. Ele é invisível, não consigo vê-lo, mas eu sei que ele criou todas as coisas, tá? Então, os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder, como também a sua divindade, ele diz, claramente se conhece pelas coisas que foram criadas desde a criação do mundo. Então, ele diz, tais homens são indesculpáveis. Queridos, não há, na verdade, o homem ele pode não se colocar, não querer conhecer Deus, mas, embora ele não conheça Deus, ele tem as coisas impregnadas na natureza. Deus deixou, na verdade, as coisas criadas para que o homem pudesse, através do olhar, do observar, ele possa ver que existe um Deus. Tá? Então, tais homens, o homem não terá desculpa ao chegar diante e dizer, não sabia que existia Deus. Depois que ele chama o homem de tolo, lá no capítulo 14 do verso de Salmos. Né? Só o tolo crê que Deus não existe. Então, quem quer se fazer de tolo, usa o termo, não, eu sou ateísta, eu não creio em Deus. É tolo. Tá? Deus deixou bem impregnado, tá aí, é só olhar. Olha, sai, observe a natureza. E você vai ver, na verdade, o rastro de um Criador. Então, irmãos, aqui nós vemos, na verdade, que o homem torna-se indesculpáveis. Continuando. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Irmãos, sabe, a gente muitas vezes, nós somos ingratos. Porque nós conhecemos a Deus. O homem goza de todos os privilégios, tanto o justo quanto o ímpio, do sol, da chuva, dos alimentos. Por isso que ele diz, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. É misto que todo cristão, irmãos, tem que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias e dizer obrigado, Senhor, pela minha vida. Nós vamos chegar no capítulo 5, e aonde, na verdade, mas pastor, estou passando pela tribulação. Que ele diz lá no capítulo 5, sobre a questão da tribulação, desenvolver em nós 3 aspectos. Paciência. Você que está passando por uma tribulação, querido, saiba que essa tribulação na sua vida vai desenvolver algo muito maravilhoso. Deus vai moldar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, para sermos pacientes, esperarmos em Deus. Você que está passando por uma tribulação, eu quero só citar uma das passagens mais lindas que eu citei quando eu estava passando por dificuldade. Eu li esta passagem e ela me confortou muito. Está lá em Salmo 91, do verso 14 a 16. Lembra? Salmo 91, do verso 14 a 16. Quando você estiver passando por uma tribulação, e essa tribulação for muito dolorida, e parece, na verdade, que todos te abandonaram, nem te visitam, não se preocupe. Jesus está do teu lado. Ele diz assim, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei
dar-lhe-ei a mudança de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está contigo, não te abandonou. Você que nasceu da água do Espírito, você que está vivendo pela fé, você que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, não esqueça, você não está só. Deus está moldando, está trabalhando a tua vida para que você tenha paciência, você vai ser curado. Paciência, você vai receber um novo emprego. Paciência, Deus vai restaurar o que você perdeu. Aleluia, eu creio, irmãos, nas promessas de Jesus. E aqui a Bíblia diz, glória a Deus, os homens tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Glorificar a Deus, irmãos, qualquer coisa em que eu passar e eu for curado, eu tenho que dar graças a Deus. Eu tenho que glorificar e exaltar o nome de Deus pelas coisas que eu recebi. Glorifique a Deus todo momento da tua vida. Dê graças a Deus. Não esqueça isso. Vai almoçar, vai dormir, vai sair de casa, chega em casa, dê graças a Deus. Vivemos um momento em que, na verdade, temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele nos fez. Amém? Então, verso 21, irmãos, tá? Ele diz, glória a Deus, no verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O homem tem se tornado nulo. O homem tem raciocinado e vivido como, na verdade, como se ele não tivesse um Deus. Como, na verdade, ele tivesse apenas, ele só preocupa em viver o presente. Ele só se preocupa com a atualidade das coisas. O raciocínio dele tornou-se nulo. Ele não consegue compreender, não consegue entender que existe um Deus. Ele não consegue, glória a Deus, buscar o Senhor, porque mesmo, na verdade, a gente pensa, não, Deus não está distante, Deus está próximo de mim, porque ele diz lá no livro de Atos, Deus não está longe de cada um de nós, por ele nos vivemos, existimos e nos movemos, porque somos também a sua geração. Então, irmão, nós nos movemos porque Jesus está conosco. Nós vivemos porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, irmãos, raciocínio do homem se tornou nulo por querer não conhecer Deus, por querer não dar graças a Deus, por querer não glorificar a Deus. Então nós temos visto aqui, glória a Deus, uma desobediência por parte do homem. E ele diz assim, tá? Verso 22, inculcando por sábio tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança de imagem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Opa! Inculcando por sábios, irmãos, desde o século XIX, XVIII, nós temos visto, na verdade, o homem querendo ser sábio. Aliás, o homem já vem tentando ser sábio desde muito tempo, não é? As invenções que o homem tem criado. Mas quando se chega na parte da vida, o homem, na verdade, desconhece totalmente a questão da criação. E a Bíblia diz que eles, inculcando, querendo ser sábio, tornaram-se loucos, mudando a verdade de Deus em mentira. Tá? Servindo a criatura em vez do Criador. Tá aí, nós vemos, na verdade, o homem se obscurecendo nos seus raciocínios, nos seus conhecimentos, né? Não querendo, na verdade, reconhecer o Criador, ele se torna inútil, ele se torna irracional. Então, ele mudando a verdade de Deus em mentira, servindo criatura. Aí ele fala, répteis, bem como répteis, quadrúpedes, né? Então, nós temos visto, na verdade, o homem se dobrando diante da criatura, diante de répteis, diante dos quadrúpedes, diante de animais, diante do próprio homem. O homem passou a ser Deus. Nós vimos, na verdade, irmãos, que quando você chega a alguns estados, tem a estátua de uma pessoa lá e as pessoas fazem romaria por aquele santo, por dizer, achar que aquele homem, aquela estátua, que não é homem, é uma figura de um homem, uma estátua, ele pode trazer cura, ele pode trazer salvação, ele pode trazer... Não. Infelizmente, aqui a Bíblia diz que o homem, mudando a verdade de Deus em mentira, honraram servir o criatura. Que é criatura? É o ser criado. Então ele não pode ser adorado. O único que realmente requer adoração exclusiva é Deus. Eu sou o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Ele faz questão lá no Decálogo, no primeiro mandamento, de deixar bem claro que, na verdade, ele é Deus e não permite que a sua
a adoração seja compartilhada. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, nós temos, glória a Deus, uma das passagens mais lindas. Vós sois as minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi, para que saibais e me entendais que sou mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então a igreja, o servo do Senhor, a igreja do Senhor reconhece em Jesus como o único e suficiente Salvador. Não há outro Salvador além do Senhor Jesus. Amém? Então fica bem claro para a igreja tem este conhecimento, a igreja não se dobra, nós somos a geração de Deus, com perdão às demais religiões, tá? Não estou para falar de religião, estou para falar da palavra do Senhor, e ele diz assim, essas pessoas querendo ser sábio, tornaram-se loucos, mudando a verdade de Deus em mentira, honrando e servir o Criador em vez do Criador. Então, esta é, glória a Deus, tá? A verdade dentro das Escrituras Sagradas. Pastor, eu contenda com o Senhor, porque, na verdade, ele permitiu, através da inspiração do apóstolo Paulo, escrever esta passagem tão linda, que é uma pura verdade, tá, irmãos? Então, um homem querendo ser sábio, passou a ser louco, né? Mudando a verdade de Deus em mentira. Mudaram a glória de Deus em corruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem com aves, quadrúpedes e répteis. Nós vimos aí, irmãos. Mudaram a verdade de Deus em mentira. A glória de Deus, de um Deus incorruptível, foi mudada. E agora o homem passou a servir o próprio homem, aves, quadrúpedes e répteis. Está aí. É o que nós vimos aí. Irmãos, então, a pura verdade. E essa desobediência, essa falta de sabedoria, ela vai produzir algo interessante com relação à questão do posicionamento sexual de algumas pessoas. Vamos lá. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões sem fome, porque as mulheres mudaram o uso natural em relação aos íntimos por outro contra a natureza. Irmãos, é um pouco até complicado falar nisso, porque quando se fala, as pessoas já usam o termo homofobia para poder, na verdade, rechaçar aquilo que a Bíblia fala. Tá? Mas a Bíblia, ela tem a sua autonomia, ela tem a sua autoridade. De onde quer que ela for pregada, ela tem que ser pregada da forma que ela foi escrita. Tá? Então, a gente observa aqui o que aconteceu, irmãos. Tá? O que aconteceu com a humanidade. O que Paulo observou no seu tempo. Tá? A Bíblia diz, por causa disso, Deus entregou as paixões infames. O que é paixões infames? Você vê que Deus... Por que Deus entregou? Não que Deus recusasse ouvir. Não. O problema é que a falta de querer conhecer Deus, a falta de querer entender, obedecer a Deus, a palavra certa é esta, obedecer a Deus, o que aconteceu? Ela produziu, tá, na sociedade da época de Paulo, tá, uma mudança no comportamento das mulheres. Então as mulheres mudaram o uso, fazendo uso do que é contra a natureza. Tá? Então o que aconteceu aqui? O lesbianismo já era uma coisa bem vivida na época do apóstolo Paulo. Era uma coisa que as cidades, principalmente as cidades gregas, que tinham os seus templos, né? Ali, glória a Deus, nas cidades da Ásia Menor, da onde, principalmente, grande parte das cidades gregas eram já colônias romanas, mas elas tinham seus deuses e ali tinham suas sacerdotisas. E esse comportamento já estava realmente ativo na época de Paulo, as mulheres mudando o uso natural comparado à natureza. Paulo com certeza deve ter observado mulheres com mulheres, né, o lesbianismo sendo praticado na época, e nós vemos aqui, glória a Deus, uma torção. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, justamente para que pudesse procriar. E eu os abençoo e disse, sede fecundo, multiplicai. A finalidade da criação do homem, glória a Deus, é justamente para que ele pudesse lavrar e tomar conta do jardim. Vindo Deus, que Adão não tinha uma parceira, uma adjuntadora, Deus ali, através do homem, da sua costela, criou uma mulher e chamou de Eva e trouxe a ele. E ali Deus abençoou, foi o primeiro casamento que aconteceu no Éden. E Deus abençoou e ali autorizou o relacionamento de ambos para que pudesse procriar. Tá, irmãos? Não quero dizer aqui com relação à questão, tá? Não estou aqui difamando nada, eu só estou colocando o que a Bíblia fala com relação à questão da mudança de comportamento.
Isso foi gerado pelo não querer conhecer Deus. Tá? E eu observo muitas religiões hoje que toleram isso dentro da igreja. Né? A igreja, irmãos, ela tem a sua doutrina, ela tem a sua santidade, ela tem a sua forma, na verdade, de apresentar o evangelho à igreja de uma forma que nós possamos estar enquadrados dentro daquilo que a Bíblia prega, o relacionamento homem-mulher, tá? Não relacionamento homo, tá? Então, queridos, esta é a grande verdade do que Paulo está falando, e não somente acontece com as mulheres, como vai acontecer com os homens também. Observe aí. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si a merecida punição do seu erro. Vemos aqui que as mulheres mudaram o uso do contato da natureza, e os homens também, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, homens com homens, cometendo torpeza, um pecado vil, pecado que é realmente direcionado a Deus. As pessoas dizem, o homossexualismo não é pecado, é sim. Então, irmãos, nós vemos aqui, glória a Deus, o livro de Romanos falando, o homem recebendo em si mesmo a punição do seu erro. Então, Romanos, ele fala sobre essa questão, tá, da homossexualidade, receber a punição do seu erro. As várias doenças sexualmente transmissíveis por causa deste relacionamento, não só relacionamento homossexual, mas relacionamento também, irmãos, do contrário da natureza. Vamos falar do relacionamento também com animais. Tem muitas pessoas que, deixando o uso natural do homem e da mulher, se inflamaram a sociedade com os animais também. Infelizmente, até os animais também sofreram a ação do pecado do homem, tá, irmãos? Então, aqui, glória a Deus, nós vemos que Paulo fala com relação à questão que a homossexualidade tem cometido e recebendo de si mesmo a posição do seu erro. O verso 28 diz, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a ele uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, por desprezar o conhecimento de Deus, o que é desprezo? É falta de apreço, é falta de dar valor, é falta, na verdade, de ter a palavra de Deus como algo que, na verdade, vai regir a sua vida, que vai transformar a sua vida. Nós vemos um desrespeito, tá, com o Evangelho, e a Bíblia diz, na verdade, por ter desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou as paixões e formas. É como se Deus dissesse assim, você quer viver no pecado, permaneça da forma que você está. Então Deus entregou as pessoas, as paixões infames, tá? E até para desonrar os seus corpos entre si, os corpos que Deus criou, para que este corpo possa ser, na verdade, um corpo que receba a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, o santuário de Deus, como diz lá no livro de 1 Coríntios 6,19, não sabeis que vós sois o santuário de Deus? Tá? Então, nós vemos aqui, irmãos, na verdade, a Bíblia diz que Deus entregou eles paixões e fomes, né? Reprovaram para praticarem coisas inconvenientes. Nós estamos vendo aí, irmãos, tá? Então, o pecado que você vê, principalmente, graças a Deus, nós não temos tendo carnaval, não vamos ter carnaval em grande parte das cidades, por causa da pandemia, mas nos períodos de carnaval você vê o extravasamento do pecado através das folias, o homem se vestindo de mulher. Então nós temos ali o relacionamento sexual praticado mesmo dentro da luz do dia, e nós vemos, na verdade, as paixões infames sendo, na verdade, liberadas através do pecado do homem. Tá, irmãos? Então vamos lá. Então, Paulo, finalizando aqui, ele diz assim, estão cheios de toda malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbo, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também há provas que assim procedem. Irmãos, nós vemos, na verdade, aqui, no verso, através do verso 28, e do 29 até o 32, nós vemos a atual situação do homem. Tá? Paulo, na verdade, diz que os homens estão cheios de inveja, desobediência, pai e mãe, soberbos, insolentes, tá? Difamadores, inventores de mal, nécios, infiéis no contrato. Tudo isso aí é
falta de Deus, é falta do conhecimento de Deus, é o desprezo pela palavra de Deus que leva essas pessoas a estarem vivendo isso que nós estamos vivendo no mundo. Então eu não preciso, na verdade, nem ser uma pessoa um psicólogo formado para entender o que, na verdade, está acontecendo com a humanidade. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá? E só podemos chegar, glória a Deus, à presença, podemos chegar diante do Deus Santo através do arrependimento. Lá no livro Atos 17:30, você pode até conferir comigo, que ele ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então o arrependimento é o primeiro passo para que possamos ter esta intimidade com Deus, que possamos ter um relacionamento com Deus, tá? O pecado, ele faz divisão, como diz lá no livro de Isaías, tá? Diz, na verdade, nosso pecado é como vermelho, ainda que seja vermelho como escarlate, tá? Eles se tornarão branco como a neve. O Senhor faz uma promessa a você, irmão. Eu digo a você, querido irmão, quero também falar com aqueles que estão desviados da casa de Deus. Ah, pastor, não estou desviado. Irmãos, o que significa armatiologia? É desviar o caminho. Então, nós temos um caminho que nós estamos prosseguindo para o alvo, para a casa de Deus, para a salvação, e quando a gente erra esse caminho, usa o termo desviar-se. E é por isso, queridos, que eu quero orar, porque quero dizer para você, irmãos, que está ausente, está longe de Deus. Não é pela tua vontade que tu vai voltar, mas pela misericórdia de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça, tá? E do juízo. O Senhor, glória a Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu a graça do arrependimento. E o arrependimento não se origina porque o homem quer. Nós vemos lá no livro de Atos, tá? Quando Paulo chega a Filipe, ele vai à praia evangelizar ali, encontra um grupo de mulheres. E a Bíblia diz que Paulo pregando, o Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia para poder compreender as coisas que Paulo estava pregando. E se o Espírito Santo não abriu o teu coração, se o Espírito Santo não agir no teu coração, querido, teu coração permanecerá duro. Eu quero orar por você que está afastado dos caminhos de Deus. Reconcilie com o Senhor. Reconcilie com Deus, porque o que nós obtivemos no livro de Romanos, a justificação através da fé, é um presente que Deus nos deu. É um presente, irmão. Já pensou nós guardarmos 603 leis, incluindo o decálogo, 10 mandamentos? Como é que nós vamos ser justificados se nós somos, embora cristãos convertidos, isto não nos isenta de pecar, tá? E a lei, irmão, só leva-nos a conhecê-la, e ali a lei requer morte para todos aqueles que quebram a lei. Mas Deus nos deu a sua justiça através da fé e nos deu uma mensagem, nos trouxe um presente chamado justificação. Somos justificados, nossos pecados são apagados. Deus justifica o ímpio através da morte expiatória de Jesus. E essa justificação não só acontece na terra, como acontece no céu. A Bíblia diz, quem é que vai nos condenar? Capítulo 8 do livro de Romanos. Quem é que vai nos acusar se Deus já nos justificou? Então, irmãos, quero orar com vocês neste momento, agradecer a Deus. No próximo sábado nós estaremos no capítulo 2, tá? E nós vamos trabalhando os capítulos até chegarmos aonde nós queremos, que é justamente grande parte deste livro, que quero trazer esse livro para vocês, porque para mim ele é uma bênção e tem sido uma bênção, não só para mim, mas por grande parte dos escritores, dos profetas, dos reformadores da Idade Média, tá? E hoje eu tenho a graça e a satisfação de ter esse livro como meu livro de cabeceira. Não que os outros livros não sejam importantes, são todos importantes, mas em Romanos eu tenho, na verdade, o maior prazer de poder ler esse livro e estudar esse livro. Que Deus abençoe. Vamos orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Diante deste livro, Senhor Deus amado, que eu expus hoje, Senhor, sobre a situação do mundo, Senhor. Oro, meu Deus, meu Pai, pela Tua igreja. Eu te apresento a Tua igreja, Senhor, que hoje está, Senhor,
ainda na terra, militando, Senhor, Senhor, combatendo o bom combate. Senhor, abençoe nossos pastores, os pastores toda da Unida do Brasil, Senhor, no Brasil inteiro, Senhor Deus amado, todos os distritos, nossos líderes distritais, seccionais, Pai amado, nossos pastores locais, e a todos os ministros da tua casa, todas as igrejas. Também te apresento a igreja, meu Deus, fora do país, Senhor Deus amado, glória a Deus, as igrejas que estão na Ásia, que estão na África, Senhor, da Europa, Senhor Deus amado, da Oceania, meu Senhor Jesus Cristo, nas Américas. Deus abençoando, Senhor Deus amado, cada um delas, Pai amado, Deus abençoe. Também peço para aqueles que saíram da tua casa, Senhor Deus amado, que não conhecem este livro ainda, Senhor. Ó Deus amado, a impiedade dos homens, e o Senhor, meu Pai amado, glória a Deus pela sua grande misericórdia. Ainda concede a nós, Senhor Jesus, vivermos ainda, Senhor Jesus, em paz no Brasil, Senhor. Ó Deus, abençoa, meu Deus, meu Pai, nos dá força, nos dá coragem, ousadia para pregar este evangelho, Senhor. Que Deus abençoe, você tenha um sábado maravilhoso, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Também, irmãos, tá? Quero dizer aos irmãos, se alguém precisar, pastor, gostaria que o senhor desse um seminário de Romanos, um domingo, na escola dominical. Estou aí, irmãos, tá? Contate com esse pastor aqui, glória a Deus, eu tenho o prazer de poder ir à sua igreja e ministrar, tá? Um estudo de Romanos. Deus abençoe, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Amém. Glória a Deus.